Boa tarde a todos. Eu sou o professor Maurício Marques Pinto da Silva, professor da Universidade Católica de Santos, professor dos cursos de Química Tecnológica e de Farmácia e também coordenador do Comitê de Iniciação Científica da Universidade. Estamos aqui hoje para abrir a nova sequência de seminários do IPES, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, recebendo, na data de hoje, a professora Ana Carolina Contin Koziak. A professora Ana Carolina ela é graduada em Direito e em História pela Universidade Federal do Paraná, mestre em História também pela mesma universidade e mestrando em Direito no programa de pós-graduação em Direito, mestrado profissional, da Universidade Positivo. É membro do grupo de pesquisa Direito, Tecnologia e Desenvolvimento, Organizações Econômicas e Sociais, da Universidade Positivo e do grupo de pesquisa Direitos Humanos e Vulnerabilidades, da Universidade Católica de Santos. A professora Ana Carolina falará um pouquinho sobre direitos humanos e Covid-19, um tema bastante atual, bastante importante, que temos a certeza de que todos poderemos aproveitar bastante, das suas palavras, do seu conhecimento e da sua trajetória pessoal e profissional. Tenham todos um bom seminário e sejam novamente muito bem-vindos à nova sequência de seminários do IPES desse segundo semestre de 2020. Olá a todas e todos, é um enorme prazer estar conversando com vocês aqui hoje sobre pesquisa e especialmente sobre a temática da Covid-19 e os direitos humanos e especialmente sobre os relatórios produzidos pelo grupo de pesquisa Direitos Humanos e Vulnerabilidades da Universidade Católica de Santos, coordenado pela professora Liliana Jubilu. É um prazer, inclusive, poder contribuir com a discussão sobre pesquisa, apresentar os resultados desses relatórios, das pesquisas desenvolvidas pelo grupo e também poder fazer valer de todo esse aparato tecnológico que une pessoas que estão distantes fisicamente e que talvez no momento de normalidade, como as pessoas estão chamando, não poderiam estar juntos e não poderiam estar discutindo e contribuindo para o debate científico, para o debate da pesquisa, o debate no âmbito acadêmico, né? É também interessante pensarmos que esse momento ímpar que estamos vivendo é objeto e resulta em várias pesquisas e resulta em várias discussões, como as que eu vou apresentar aqui, e também nos traz desafios que exigem uma observação de pessoas que estão vivendo essa pandemia, de pessoas que estão vivendo todas essas mudanças trazidas com o isolamento social, com a quarentena, com a interrupção de várias atividades que até então estavam acontecendo, e que podemos sim, a partir disso, discutir, pesquisar e sempre trazer o debate, especialmente da temática dos direitos humanos. Essas pesquisas e esses dois relatórios produzidos pelo grupo de pesquisa Direitos Humanos e Vulnerabilidades, elas se baseiam muito na temática da Covid-19, nos números assustadores de mortes, de pessoas contaminadas pelo vírus e de toda a mudança social no planeta inteiro que isso causou e os impactos da pandemia em vários setores e especificamente o impacto que esses vários setores também impactam nos direitos humanos, então os direitos humanos que estão sendo impactados, estão sendo afetados por essa condição de pandemia e analisar então quais esses impactos, quais os direitos foram impactados, como os direitos humanos estão sendo impactados ou como eles estão sendo defendidos e preservados nesse momento de pandemia, de isolamento, enfim, e quais as respostas que estão sendo dadas para essas violações ou essas possíveis violações de direitos. Então, o intuito foi de analisar os direitos impactados, os vários setores e os vários âmbitos que estão sendo impactados diariamente pela pandemia, as respostas a isso e
enfim, né, trazer um diagnóstico do que está acontecendo para corrigir as violações que também que vem acontecendo. Uma questão interessante de se pensar é que trazemos, né, nessa pesquisa uma concepção contemporânea de direitos humanos que vem a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e que defende uma universalidade e a integralidade dos direitos humanos, ou seja, traz nessa perspectiva histórica não a primeira, mas uma dos mais importantes instrumentos de internacionalização da proteção da pessoa humana, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Também se relaciona muito com o fato da criação das Nações Unidas, da ONU, em 1945, então já nesse contexto de defesa dos direitos e pós-períodos de grandes e graves violações de direitos humanos na história da humanidade. E então discutir um pouquinho o que são direitos humanos para daí sim entrar na temática dos relatórios produzidos pelo grupo de pesquisa. É importante tratar que os direitos humanos, eles não se tratam de uma obrigação, mas de metas protetivas mínimas. Então, a Declaração Universal, ela não traz obrigações, mas sim algumas metas que devem ser minimamente respeitadas e observadas, né? A questão, os direitos humanos, eles são universais, eles decorrem da proteção da dignidade humana e eles incluem em seu elenco, e é uma das características mais relevantes da Declaração Universal, que ela inclui em seu elenco não apenas direitos civis e políticos, mas também direitos sociais, econômicos e culturais. A declaração é um documento que representa um marco inédito na agenda internacional e serve de bússola para guiar a consolidação da proteção desses direitos nos campos internacional e interno dos Estados. Então é muito importante, claro, lembrar sempre que a questão dos direitos humanos ela vai muito além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que esse sim é um documento muito relevante para a temática, para a compreensão do que são direitos humanos, para entender as origens dessa proteção e para expandi-las, né, conforme o tempo e conforme o contexto em que estamos inseridos. Há também uma questão da multidimensionalidade dos direitos humanos. Eles são obrigações morais e jurídicas. Eles representam reflexos jurídicos da dignidade humana, ao mesmo tempo em que tem um enfoque na proteção da pessoa humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aqui é o meu enfoque para a gente se basear em um documento que contextualiza, que conceitua e que traz diversas metas e designações dos direitos humanos, é que a declaração é um produto histórico, né? E como todo filho ou filha do seu tempo, é possível fazer algumas críticas, claro, já que a declaração ela possui mais de 70 anos de sua aprovação, então é claro que algumas coisas podem ser suscetíveis a críticas, mas não invalidam a importância desse documento e também, de forma alguma, invalidam a importância da proteção dos direitos humanos, né? E a contrariedade à violação desses direitos. Algumas críticas que podem ser realizadas à Declaração Universal de Direitos Humanos é que ela não compreende alguns direitos que compõem os direitos que são compreendidos como direitos humanos hoje. Por exemplo, as questões de gênero não são englobadas pelo documento e hoje são questões fundamentais quando se discute a temática dos direitos humanos. As questões ambientais também não são discutidas, não são trazidas pelo documento, e alguns direitos eles não têm muito detalhamento relevante, né, na declaração, como o direito de asilo e o Instituto do Refúgio. Mas é importante sempre ressaltar que a declaração ela inaugura essa proteção internacional, essa internacionalização dos direitos humanos, e é dever, então, né,
aprender com o que a declaração traz, com o que ela, defende, e entender que há uma contínua implementação do legado deixado por ela, desse legado de proteção dos direitos humanos. É um documento de muita relevância que que apresenta reflexos até hoje e por mais que seja histórico, por mais que tenha mais de 70 anos, continua sendo muito contemporâneo e continua sendo muito relevante e importante, especialmente pela temática tão essencial que define, que discute, e também se caracteriza por algo que devemos sempre ressaltar, que é a proteção pela dignidade da pessoa humana, pela dignidade humana. Então, a partir dessa introdução sobre o que são direitos humanos, como objetivo, o grupo objetivou verificar os impactos da pandemia da pandemia de Covid-19 nesses direitos, nos direitos. Então, a pesquisa ela foi desenvolvida em torno de 2 eixos centrais. O primeiro, o impacto da pandemia de Covid-19 em direitos específicos e para grupos vulneráveis. E o segundo eixo, as respostas e estratégias de enfrentamento à Covid-19 em seu relacionamento com os direitos humanos. Então, esses 2 eixos eles foram divididos em 2 relatórios, que são os 2 relatórios que são resultado, né, dessas pesquisas, da atividade do grupo de pesquisa, e é sobre eles que eu vou falar um pouquinho agora e espero que a gente possa discutir sobre a temática, discutir sobre a questão da metodologia, de como foi construído e também debater um pouquinho sobre essa temática tão relevante que é a intersecção dos direitos humanos, da proteção aos direitos humanos e a pandemia de Covid-19. Tratando um pouquinho sobre como nós dividimos o grupo e como foi realizada essa pesquisa, né? Foram estabelecidas 3 equipes de pesquisa. A primeira, direcionada à pesquisa e apontamento dos direitos humanos afetados pela pandemia. A segunda, designada a estabelecer os impactos da Covid-19 nas minorias e grupos vulneráveis. E a terceira, responsável pela pesquisa sobre respostas e estratégias de enfrentamento à pandemia. As equipes, como já ressaltei, foram compostas por pesquisadores do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Vulnerabilidades e discentes do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Santos, que o integram, e também de pesquisadoras externas. Em termos de abrangência, a pesquisa optou por coletar dados tanto internacionais quanto relativos ao Brasil, já que é o lugar, nosso local de fala e da onde partiu essa pesquisa, a fim de poder diagnosticar panoramicamente os efeitos da Covid-19 e de seu enfrentamento nos direitos humanos. A coleta de dados e informações ocorreu de abril a junho e a elaboração do texto e dos relatórios em junho de 2020. Então é interessante porque nós estamos falando agora em um período posterior a tanto a pesquisa como a elaboração dos relatórios, então já é possível fazer algumas discussões e relacionar algumas temáticas que estão sendo discutidas hoje com o que foi discutido há aproximadamente 2 meses e apresentar ou tentar trabalhar continuidades, rupturas dessas análises, enfim, tentar fazer com que esse panorama que nós apresentamos em junho possa ser reconhecido e comparado, né, com o panorama que nós temos hoje, atualmente, da pandemia, das respostas e enfrentamentos, especialmente, já que já se passou um tempo da elaboração e da publicação do relatório. E hoje, então, algumas respostas podem ter sido ampliadas ou diminuídas ou estabilizadas, enfim, principalmente quando a gente trata de regiões diferentes do globo. E é interessante ressaltar que a nossa pesquisa ela foi realizada na fase inicial da pandemia do Brasil, então, justamente, algumas questões elas podem ser
discutidas hoje, diferentemente do que foram anteriormente, o que implica, né? Tanto em uma análise inicial sobre o tema dos direitos humanos e Covid-19, no Brasil especialmente, mas em outras regiões já havia uma discussão maior, ou já haviam estratégias de enfrentamento, respostas, políticas públicas em relação a isso mais avançadas, mas também, por outro lado, denota a pesquisa que nós realizamos um caráter de atualidade e diálogo com a urgência da pandemia, né? A história contemporânea sendo analisada pelos olhos de quem está vivendo ela. Para falar um pouquinho sobre metodologia, sobre as fontes de pesquisas utilizadas, né? Foram utilizados como fonte de pesquisa trabalhos doutrinários, notícias jornalísticas, relatórios de organizações internacionais e informações de bancos de dados, buscando obter um quadro panorâmico sobre direitos humanos e a Covid-19, com informações técnicas e empíricas. Com a realização da pesquisa e a produção dos 2 relatórios, o grupo de pesquisa Direitos Humanos e Vulnerabilidades objetivou trabalhar as interseções entre a pandemia de Covid-19 e os direitos humanos, apontando os direitos afetados, os grupos vulneráveis impactados e as diretrizes de estratégias de enfrentamento em sua relação com os direitos humanos. Com isso, e como objetivo desses 2 relatórios, o objetivo final, busca-se contribuir para a sistematização analítica de dados sobre os impactos da Covid-19 nos direitos humanos, auxiliar na possibilidade de análise e compreensão científica das respostas existentes e da proteção dos direitos humanos e, mais uma vez, efetivar seu caráter de produtor de conhecimento em temas relevantes dos direitos humanos. Bom, acho que todos nós já estamos adaptados e muito conhecedores do que é a Covid-19, essa doença infecciosa causada pelo coronavírus. E sabemos também que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou no dia 30 de janeiro desse ano, 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, definindo-a, né, em 11 de março de 2020 como uma pandemia que afeta um grande número de países globalmente. Quando da publicação do relatório do grupo de pesquisa, foram confirmados, no momento, né, da publicação, 7.410.500 casos e 418.294 mortes globalmente até o dia 12 de junho de 2020. Dados do dia 20 de agosto de 2020, ou seja, dados mais atualizados, apontam que são 22.515.213 casos de coronavírus e 789.825 mortes. No Brasil, só para a gente comparar esses dados, hoje, ou melhor, em dados do dia 20 de agosto de 2020, são 3.501.975 casos e 112.304 mortes. Então, são números que assustam, números que não param de crescer, infelizmente, né, na realidade brasileira, e que e que trazem essa necessidade de discussão, principalmente em relação aos impactos que eles causam, tanto em direitos e principalmente em grupos vulneráveis, que é a temática que o grupo de pesquisa trabalha. Então, tratando especificamente agora sobre o primeiro relatório, que está denominado como Impactos em Direitos e para Grupos Vulneráveis, é possível perceber que os direitos humanos têm sido impactados pela pandemia, assim como são impactados por diversos outros contextos de saúde, econômicos, políticos, enfim. Direitos humanos são impactados porque eles são inerentes à pessoa humana. Os direitos humanos têm sido impactados pela Covid-19, seja em termos da doença em si, seja nas respostas à pandemia, às vezes por práticas e outras por alterações legais.
Tem-se o exemplo das Américas, por exemplo, onde pelo menos 30 dos estados que fazem parte da Organização dos Estados Americanos colocaram em vigor algum tipo de legislação que aumentou o poder do governo e reduziram os direitos dos cidadãos, ou seja, é uma limitação de alguns direitos em nome de questões maiores, como a própria saúde, como a própria segurança pública, mas que aumentam o poder dos governos e que, se não analisados de uma forma, se não realizados, melhor, de uma forma coerente e em defesa mesmo das pessoas, da dignidade humana, podem ser muito problemáticos. Tratando especificamente, fazendo um panorama geral desse relatório, né, dos direitos impactados e dos grupos vulneráveis, foram selecionados alguns direitos e que eu vou tratar com vocês aqui, numa discussão. Claro que eu não vou esgotar o tema, por isso eu recomendo fortemente que acessem os relatórios, que leiam, que analisem também a forma com que eles foram produzidos, trabalhem com os dados trazidos, confrontem os dados trazidos pelos relatórios anteriormente com os dados atuais, enfim, é uma leitura muito prazerosa, modéstia à parte, e falando com muita humildade de quem contribuiu para a escrita deles, mas acho que vale a pena consultar os relatórios e analisá-los mesmo como fonte até para pesquisas futuras. Enfim, na análise específica dos direitos, nós elencamos alguns direitos e trabalhamos com os impactos que estão acontecendo neles e são causados pela pandemia. Por exemplo, o direito à saúde, na questão do acesso a hospitais, a discussão sobre planos de saúde, o número de mortes, os medicamentos que devem ou não ser utilizados e como, né, discutir, como trazer à tona toda essa movimentação de aprovação de medicamentos, aprovação de vacinas, o próprio acesso a respiradores. O número de respiradores nos hospitais tem sido muito menor do que o necessário para tratar as pessoas que estão com a doença, então é algo que foi muito discutido. Quem tem acesso a esses respiradores, quem pode ter, quem pode pagar por isso, quais são os hospitais que possuem mais, quais as regiões que possuem mais respiradores, por que alguns hospitais não estão preparados para isso e mesmo os que estão preparados sofrem o risco de falta, né, desses instrumentos para o tratamento da doença, e também e principalmente o adoecimento de profissionais da saúde, que são as pessoas que estão trabalhando diretamente com pessoas contaminadas e pessoas doentes, e que nós sabemos que o vírus tem que essa doença, né, esse vírus, ele tem um alto grau de contaminação. Então, infelizmente, o adoecimento de muitos profissionais da saúde que estão, como chamam, na linha de frente do combate ao coronavírus. Também a questão dos direitos sanitários, acesso à água, por exemplo, a questão de higiene, ela é muito importante, muito tratada, né, como forma de controle da contaminação, do vírus, enfim. Por exemplo, lavar as mãos, acesso à água potável, e dá para problematizar muito essa questão da precariedade do saneamento básico em muitas regiões do globo. Não é algo específico do Brasil, infelizmente. O Brasil também, né, tem um grande número de pessoas que não têm acesso à água potável, que não têm acesso a um saneamento básico de qualidade. A condição de higiene também em campos de refugiados, em prisões penitenciárias, que acaba fazendo com que a contaminação nesses ambientes seja muito rápida, justamente porque o básico, que sempre tem se tratado, que é o lavar as mãos, usar, por exemplo, o álcool gel, não consegue acessar esses grupos, né? E também pensando na própria crise hídrica que estamos enfrentando no sul do país, especialmente no estado do Paraná, que faz com que o racionamento de água e o não acesso à água por muitas pessoas também inviabiliza essa questão de higiene e de cuidado com a higiene, né? Também direitos à não discriminação e xenofobia. Por exemplo, sabemos que muitos migrantes que advindos do continente asiático, especialmente chineses, sofrem muito com a questão da discriminação e da xenofobia pelo fato do vírus ter
tido início lá, como se todas as pessoas fossem responsáveis por isso. Discussão também sobre os direitos de liberdade de locomoção, associação e reunião, já que lockdowns, já que o isolamento e o distanciamento social são estratégias para a contenção dessa contaminação e para a diminuição do número de casos e, consequentemente, do número de mortes. Os direitos à liberdade de expressão e acesso à informação, qual que é o limite disso, quando que a minha liberdade de expressão, ela passa a ferir o acesso à informação de outra pessoa, ou melhor, quando a minha liberdade de expressão acaba por se conceituar numa desinformação, e com toda a discussão das fake news, por exemplo. Também em relação ao direito ao trabalho e à renda e direitos trabalhistas, se falou na questão do desemprego, na questão dos empregos informais, na informalidade, na necessidade de auxílios emergenciais para pessoas que vieram a perder o emprego ou que trabalhavam com empregos informais e acabaram não tendo mais o mercado que existia antes. A questão também do direito ao meio ambiente, que por mais que muito afetado pela pandemia e pelo vírus, ele também respirou um pouco, digamos assim, porque a gente sabe que a diminuição do uso de carros, a diminuição do trabalho nas fábricas, por exemplo, acaba sendo benéfica para o meio ambiente, principalmente a questão da poluição. Já ouvimos falar sobre o fato de poder ver o céu sem aquela nuvem cinza, ou as águas, por exemplo, de Veneza, que estavam muito mais limpas, né, devido à inexistência de pessoas. Então também analisar como que a vida humana, né, impacta o meio ambiente, como o direito ao meio ambiente está sendo afetado pela pandemia. O direito à privacidade, o direito à intimidade, principalmente porque estamos inseridos numa sociedade tecnológica que dados são vistos como mercadoria e não há muitas vezes a distinção desses dados com dados sensíveis. Então, quais são os limites da disponibilização de informações para o combate ao coronavírus versus o compartilhamento de dados para obtenção de informação sensível sobre a pessoa, a vigilância do governo, o que está se fazendo com os dados que estão sendo consumidos. Então é algo interessante de se pensar também. A questão do direito à propriedade privada, a própria limitação da propriedade, alguns casos de estatização de espaços para o tratamento de pessoas, a intervenção na propriedade, quais são os limites disso, qual que é essa discussão, qual que é a relativização que pode se trazer frente a uma pandemia ao direito da propriedade privada, o direito à alimentação e à segurança alimentar, a questão do acesso a alimentos, o fato da pandemia, do coronavírus afetar esse desabastecimento de alimentos, principalmente os alimentos perecíveis, e também resultar na falta de acesso à nutrição adequada. Sabemos que não são todas as pessoas que têm acesso a esse direito à alimentação, que têm uma segurança alimentar e uma diversidade alimentar, e também em relação ao direito à assistência humanitária, que em muitos casos foi inviabilizada ou trabalha de uma forma muito básica pela falta de tratamento das pessoas em deslocamento forçado, por exemplo, a quantidade de testes que é enviado para esses grupos de assistência humanitária, enfim, é algo que deve ser discutido e é um direito que é fortemente impactado. Nesse caso, depois, né, de trazer esse debate, essa discussão sobre os direitos que são impactados pela pandemia, que foram impactados por essa condição de pandemia, a segunda parte desse mesmo relatório trata sobre os impactos para grupos vulneráveis, ou seja, entendemos a vulnerabilidade como a qualidade de se estar em uma situação desprivilegiada ou desempoderada em função de características pessoais ou do entorno, social ou situacional, em que se pode sofrer algum dano físico, moral ou de direitos, necessitando de proteção específica ou peculiar.
Então, essa ideia, né, de vulnerabilidade que a gente está trazendo, né? Essa segunda sessão, ela aborda como a Covid-19 está impactando os direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade e de subjugação ao poder da maioria, ou seja, os grupos vulneráveis. E nesse momento, nós né, separamos a questão dos grupos vulneráveis tradicionalmente considerados e dos grupos vulneráveis pela pandemia da de Covid-19, ou seja, grupos de pessoas que já são vulneráveis e que pela pandemia acabam sofrendo vulnerabilidades sobrepostas, e grupos que talvez não fossem considerados vulneráveis, mas pela pandemia acabam se tornando vulneráveis, né? Então, nesse primeiro grupo de grupos vulneráveis tradicionalmente considerados, nós temos o grupo das mulheres. A pandemia vem afetando as mulheres de várias maneiras, desde preocupações com a sua saúde, segurança e renda, até responsabilidades adicionais de assistência, acúmulo de funções profissionais e domésticas, dificuldades em relação a onde e com quem deixar seus filhos, caso não possam, né, fazer o distanciamento social, e também uma maior exposição à violência doméstica. Os números assustam e são chocantes. A questão da dupla jornada das também é muito debatida, muito questionada, inclusive no contexto de pandemia. As pessoas LGBTI+, pela questão da discriminação, da diminuição do tratamento e testagem para HIV, que gera outros problemas também, o auto-isolamento e distanciamento físico, que podem ser prejudiciais, a própria questão da saúde mental das pessoas desse grupo vulnerável, e a dificuldade, que já é dupla, tripla, em obter políticas públicas de assistência a esse grupo de pessoas, né? As crianças também, como grupos vulneráveis, por questão de maus tratos físicos, mentais, pela violência também baseada em gênero, a saúde mental e o estresse psicossocial, a questão do trabalho infantil também, exclusão social, crianças desacompanhadas e separadas, além da questão da suspensão das atividades nas instituições educacionais e todas as consequências que isso gera, a questão do ensino remoto, a questão de aprendizagem, sociabilidade, a questão da alimentação nas escolas, porque muitas vezes as escolas são o único lugar em que as crianças conseguem ter acesso à alimentação, a exploração infantil, enfim, várias questões debatidas nesse âmbito das crianças vulneráveis. Os idosos, que são pessoas que possuem maior risco de contrair o vírus, a discriminação por idade, a questão também da saúde mental, a negligência por maus tratos, a própria questão da segurança de renda dessas pessoas e já a maior predisposição em ter outras doenças, né? Também trabalhamos, né, como grupos vulneráveis as pessoas em situação de pobreza, e daí dividimos entre pessoas na linha da pobreza e pessoas em situação de rua, moradores de assentamentos informais e população sem acesso adequado ao saneamento básico, e todos os impactos que são causados e as vulnerabilidades que só aumentam, né, pelas pessoas essas pessoas são as mais impactadas, a questão do desemprego, dos subempregos, do trabalho informal, do próprio aumento da pobreza e da falha do poder estatal, que se intensifica em momentos como esse, que é o da pandemia de Covid-19. Também nos grupos vulneráveis nós colocamos as pessoas privadas de liberdade, as pessoas presas em espaços de detenção, toda a questão da discussão da implementação de alternativas à privação de liberdade. Também nesse âmbito das pessoas vulneráveis, dos grupos vulneráveis, as pessoas refugiadas e outros migrantes, pela dificuldade de acesso à assistência médica, educação e outros serviços sociais, também a informalidade, a falta de empregabilidade, a migração forçada, dificuldades do próprio acesso ao reconhecimento do refúgio, os grupos vulneráveis também dos apátridas, que são as pessoas que não têm nacionalidade ou não são reconhecidas por nenhum estado como seus nacionais. Isso implica, por exemplo, problemas no acesso à saúde, já que acesso aos sistemas de saúde tem como premissa a nacionalidade ou residência regular do usuário,
e também a questão sempre relevante de prevenção e redução dos casos de apatridia. Também dentro do grupo das pessoas já consideradas vulneráveis e que pela pandemia acabam sofrendo vulnerabilidades sobrepostas, estão as vítimas de tráfico de pessoas, pela exploração de pessoas, uso da internet que aumenta essa vulnerabilidade, principalmente pela atuação de redes criminosas, as pessoas com deficiência, com desigualdade, discriminação, a dificuldade no acesso à saúde, a necessidade de acompanhamento versus o isolamento e o distanciamento social, o maior risco, a questão da acessibilidade das medidas de higiene, a própria utilização de máscaras para pessoas surdas ou com perda auditiva, enfim, todos os impactos que a pandemia pode causar nesses grupos. O grupo vulnerável dos indígenas e povos tradicionais, que estão mais suscetíveis a contrair infecções, e é incrível pensar que uma pandemia dessa pode afetar comunidades e povos tradicionais que talvez estivessem sem contato com a globalização ou com essa sociedade contemporânea e podem ser gravemente afetados por isso. A questão da subnotificação desses grupos e por serem regiões afastadas de grandes centros, o próprio acesso, né, a tratamento, acesso à questão do acesso à saúde pode ser inviabilizado também. E os grupos de minorias étnicas, linguísticas e religiosas que sofrem com xenofobia, discursos de ódio, o próprio papel das redes sociais nisso, os ataques, né, agressões a migrantes originários da China, por exemplo, a culpabilização pela disseminação do vírus e as barreiras linguísticas e de informação. E daí, como grupos vulneráveis gerados pela pandemia de Covid-19, nós temos os profissionais de saúde, que são os profissionais que estão na linha de frente do tratamento da doença, da Covid, do vírus, enfim. Os trabalhadores de serviços essenciais, que acabam tendo que trabalhar nesse momento de isolamento, de lockdown, e passam a ser, então, grupos vulneráveis pela pandemia. Os profissionais autônomos, proprietários de pequenas empresas e trabalhadores do setor informal, que sofrem com o desemprego, com a questão da informalidade, com a necessidade de buscar auxílio emergencial dos governos. As trabalhadoras domésticas e trabalhadores domésticos que acabam tendo que sair de suas casas e enfrentar realidades diferentes, de isolamento, com contato com pessoas diferentes, o que pode também ocasionar contaminação pelo vírus, e os jornalistas que também que estão inseridos nessa questão do trabalho essencial, mas que além de serem vulneráveis por questão de saúde, acabam sendo vulneráveis também pelas questões políticas, de contrariedade à ampliação dessa informação, ou por tentarem questionar as formas com que os governos, com que os representantes dos estados estão se posicionando frente à pandemia e à necessidade de contenção da contaminação pelo vírus, e também a responsabilidade pelo número de mortes que tem acontecido em diversos países. Essa é a discussão, enfim, do primeiro relatório. O segundo relatório já trata sobre as respostas e estratégias de enfrentamento, e é um relatório maior do que o primeiro, e ele é dividido entre respostas e estratégias de enfrentamento a nível internacional e nacional também, em questão do Brasil, e respostas por regiões continentais. Então, nós separamos no continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul, a atuação específica da Organização dos Estados Americanos e o Brasil especificamente, já que é o local de onde escrevemos e o local de onde as questões foram suscitadas, o continente africano, as organizações regionais, o continente europeu e a região continental Ásia, Oceania e Ilhas do Pacífico. É importante ressaltar que, obviamente, eu não vou conseguir, né, nesse tempo que me resta, falar sobre a especificidade de cada uma dessas regiões, dessas respostas, mas é importante ressaltar que nós dividimos entre respostas e estratégias de enfrentamento no âmbito da saúde,
respostas e estratégias de enfrentamento no âmbito da economia e respostas e estratégias de enfrentamento no âmbito político-social, em todas essas regiões. E é interessante perceber como, às vezes, estados, países da mesma região possuem políticas muito diferentes e contrastantes, que fazem com que, às vezes, a própria região não consiga ter um controle muito grande devido a essa diferenciação. Algumas regiões que são mais homogêneas e que conseguem discutir, até no âmbito de sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, que conseguem discutir mais conjuntamente e assim resultar em políticas melhores, em estratégias de enfrentamento melhores, respostas que são negacionistas e respostas que entendem a emergência e a necessidade de atuação em relação à pandemia e questão de atuação e estratégia não só por parte de governos ou organizações internacionais ou organizações regionais, sistemas regionais de proteção de direitos humanos, mas também no aspecto privado, o que se tem feito em parceria com empresas, por exemplo, o que se tem feito com a iniciativa privada, que é algo muito relevante e interessante de se pensar nesse enfrentamento da pandemia e do coronavírus. Nós apresentamos também um diagnóstico das práticas e respostas, e estratégias de enfrentamento que podem violar direitos humanos, e são vários. Exemplos de práticas que no primeiro momento são adequadas, mas que requerem precaução ao longo prazo, então entender que às vezes uma determinada violação de direitos humanos para um fim específico no início de uma pandemia não deve ser continuada na forma de se enfrentar ela a longo prazo. Exemplos de práticas negativas que incorrem em potencial violação de direitos humanos. Enfim, a gente faz, para além de citar as respostas e estratégias de enfrentamentos no âmbito da economia, âmbito político-social e âmbito da saúde, também esse diagnóstico dessas práticas e respostas que têm ocorrido e que ocorreram, que puderam ser analisadas até junho de 2020, né? Questão econômica, por exemplo, no Brasil, o auxílio emergencial, a prorrogação de prazo do imposto de renda, questão de saúde, por exemplo, ou a disponibilização de respiradores, a questão dos medicamentos, enfim. No âmbito político-social, a questão do isolamento social, do lockdown, o que tem sido feito para fomentar isso e o que tem sido feito também para prestar essa assistência social, essa assistência político-social, que é muito relevante, é muito importante. Enfim, o segundo relatório, em poucas palavras, já que o meu tempo está quase se esgotando, ele discute essas respostas e estratégias de enfrentamento, trazendo diagnóstico e mostrando um panorama muito geral, mas muito específico de cada região sobre o que se tem feito. E, claro, algumas práticas que notadamente são negativas, mas algumas práticas que devem ser vistas como exemplo, algumas práticas de Estado que violam vários direitos, algumas práticas de Estado que são notadamente direcionadas à violação de direitos humanos e toda a preocupação que isso gera, principalmente em relação a esse contexto de pandemia, né? Então, assim, como reflexões que a gente pode tirar dessas respostas e enfrentamentos, é possível compreender que a eficácia no combate à pandemia não é sinônimo de respeito aos direitos humanos. Há muita violação em contextos em que há eficácia, né, da contenção da contaminação, da diminuição do número de mortes ou número de mortes que não são tão assustadores quanto outros, mas que também representam morte. Cada pessoa é algo que não deve ser comemorado, que deve ser visto com muita tristeza. A questão que a urgência de respostas exige agilidade
e essa agilidade ela tem sido muito por vezes utilizada como justificativa para implementar medidas executivas que limitem ou violem os direitos humanos. Então isso também é observado no relatório e também pode ser observado a partir de uma leitura desse relatório. E as medidas, né, que aparentemente não violam direitos humanos podem, na prática ou a largo prazo, ter impactos negativos. Então é interessante perceber como as políticas que são apresentadas no relatório, é interessante discutir como elas podem vir a violar direitos humanos. Como conclusão, né, é necessário reconhecer que os direitos humanos eles têm papel variado nas respostas e estratégias de enfrentamento à pandemia, às vezes sendo protagonistas, às vezes não sendo levados em consideração no desenho e na estruturação das ações que estão sendo adotadas ou que foram adotadas. Isso precisa ser alterado, com os direitos humanos direcionando necessariamente as respostas à pandemia, a fim de que essa interseção dos direitos humanos e a Covid-19 tenha resultados positivos e que a proteção das vulnerabilidades de direitos seja assegurada e se evitem mais danos a mais direitos do que os da doença em si. Então, acho que como conclusão é isso. Eu espero que a fala seja proveitosa para futuras discussões e para que a gente possa trabalhar com a questão dos direitos humanos na pandemia e também fora dela, sempre com a centralidade da proteção aos direitos humanos nos nossos trabalhos, nas nossas análises. E eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de falar com todas e todos. É muito bom sempre compartilhar os resultados de pesquisas e poder conversar sobre isso. Eu agradeço mais uma vez, agradeço por fazer parte do grupo de pesquisa, é uma oportunidade muito incrível, e agradeço também a todas as pesquisadoras que contribuíram para que esses relatórios fossem publicados e por toda a pesquisa que foi desenvolvida. Um grande abraço a todos e todas, e fico à disposição para a gente discutir mais sobre a temática.